eu fiz aqui um pressuposto de um planejamento de estudo nesse pós-edital, e nesse pressuposto, olha só, eu coloquei 40 horas semanais, por quê? Porque deu na minha cabeça, eu vou colocar 40 horas semanais. Poderia ter colocado 30, 20 horas, poderia colocar mais, se você estuda 50 horas semanais, maravilha, ótimo. Se você só tem 20 horas, é só você adaptar essa carga horária para a sua realidade. Mas só para você entender. Então, como é que eu fiz esse planejamento inicial, né? Para não ficar muito chutado, né? Porque eu tenho ali várias disciplinas para estudar, né? Eu tenho várias disciplinas para estudar. Para não ficar muito chutado, né? 40 horas, eu vou dividir igualmente para cada disciplina? Não, não é legal eu dividir igualmente para cada disciplina, porque tem disciplina que vale mais do que outras, tem disciplina que é maior do que outras, tem mais conteúdo do que outras. Então, eu julgo que inicialmente, nesse planejamento inicial, nessa primeira quinzena de estudo, eu acho que é legal você colocar isso aqui no papel, né? Coloca essas informações que você tem no papel e a gente faz aqui uma formuletinha, faz uma formuletinha e chega numa carga horária X para cada disciplina, de acordo com o percentual de cada disciplina, ou seja, quanto maior é o percentual da disciplina, em regra, você tem que estudar mais aquela disciplina, não é? Uma questão totalmente relacionada, não é? São variáveis totalmente relacionadas. Quanto maior é o peso da disciplina, em tese, maior é o tempo que eu tenho que dedicar ao estudo daquela disciplina. Então a gente vai levar isso em consideração, mas eu também levei em consideração mais dois outros fatores que eu acho que são importantes, que é o tamanho da disciplina, Aí eu peguei e fiz ali uma espécie de pontuação. Então a disciplina, se ela é pequena, eu coloquei ponto 1, se ela é grande, eu coloquei ponto 3, se ela é média, eu coloquei uma pontuação 2 para ela. Ah, professor, poderia ser pontuação 1, 3 e 5? Poderia, você faz do jeito que você quiser. Pode ser 0,5, 1,5. Cara, faz do jeito que você quiser. Eu coloquei 1, 2 e 3, beleza? Além disso, eu coloquei um outro fator para a gente multiplicar e chegar numa carga horária ótima, né? Pelo menos nesse primeiro momento de definição de carga horária para cada disciplina, que é o seu conhecimento em cada disciplina. Porque, por exemplo, suponha que eu já sei tudo, absolutamente tudo de direito tributário. Eu sei tudo de direito tributário. Manjo demais. O percentual é de 95%. Então, olha só, ela tem um percentual alto, não tem sentido, por exemplo, embora ela tenha um percentual alto, eu dedicar 4 horas por semana em direito tributário, porque eu já manjo muito dessa disciplina. Ao passo que pode ter alguma disciplina ainda que eu não estudei. Então, também vou levar isso em consideração, o meu conhecimento em cada disciplina. Aí eu fiz uma pontuação de 1 a 5. Então, 1, por exemplo, seria ótimo, excelente, né, meu desempenho naquela disciplina. 5 seria péssimo, nem comecei a estudar aquela disciplina ainda. Então, seria uma pontuação maior para eu ter uma carga horária maior. Entendido? Então, fiz exatamente esses dois fatores, essas dois coeficientes, né? Então, olha só, esse conhecimento aqui, olha, esse conhecimento que eu falei, eu coloquei de 1 a 5. É uma pontuação que eu inventei aqui, 1 a 5. 1 quer dizer que eu sou muito bom naquela disciplina, 5 é porque eu nem comecei a estudar aquela disciplina, por exemplo, né? Só para a gente entender, ou seja, sou péssimo. Então, por exemplo, eu parti do pressuposto aqui, olha, que direito tributário eu sou muito bom, então coloquei pontuação 1. Sou excelente. Contabilidade geral, eu sou excelente, coloquei pontuação 1. Raciocínio lógico, coloquei pontuação 1. Matemática financeira, eu coloquei pontuação 1. Direito constitucional e administrativo, eu coloquei pontuação 1. Ou seja, basicamente coloquei pontuação 1 para aquelas primeiras disciplinas que a gente estuda e coloquei, por exemplo, língua portuguesa, porque eu não sou muito bom, né? Aliás, eu não sou excelente, eu sou bom. Eu não sou excelente, então coloquei pontuação 2. Deu para entender, primeiramente, essa pontuação que eu coloquei de conhecimento? Quanto melhor eu sou na disciplina, menor vai ser a pontuação dela, porque eu preciso estudar menos, né? Então foi basicamente isso que eu pensei. 1 é porque eu sou excelente, 2 seria bom, 3 sou mediano, 4 eu sou ruim e 5 eu sou péssimo naquela disciplina, nem comecei a estudar ainda. Só para a gente chegar ali num determinado fator, eu vou aplicar esse fator, multiplicar por 40 horas e chegar numa carga horária ali, teórica, que eu devo utilizar para fazer o meu planejamento. E depois você vai ajustando, porque você vai ter esse feeling, perceber se foi muito,
muita carga horária ou pouca para aquela disciplina. E lembrando que esse percentual eu puxei de onde? Eu puxei daquela planilha que eu fiz inicialmente, né? Olha só, esse percentual é o quê? A importância de cada disciplina em relação à pontuação total, né? Então olha lá, olha só, 13,3% é legislação específica. Eu levei lá esse 13,3% para cá. Simplesmente fiz isso. Simplesmente fiz isso. Olha lá, 13,3%. Bom, além disso eu coloquei o tamanho da disciplina. O tamanho da disciplina eu coloquei, por exemplo, um coeficiente de 1 a 3. 1 a 3. 1 é uma disciplina pequenininha, 3 é uma disciplina grande. Então, por exemplo, contabilidade avançada é 3, porque ela é grande, né? Direito constitucional, ela é muito grande, coloquei aqui 3. Outras eu coloquei 1, outras eu coloquei 2, né? Enfim, só que é bem chutado, né? Longe de querer aqui ter a absoluta razão, você vai ajustando isso de acordo com as suas necessidades. Aliás, se alguém quiser a planilha, depois me manda, eu mando essa planilha para vocês, ela pode se ajustar automaticamente para a sua realidade. Bom, o que importa é que multiplicando aqui então esse percentual vezes o seu conhecimento naquela disciplina, vezes o tamanho de cada disciplina, como é que você pode ter uma noção do tamanho de cada disciplina de forma objetiva? Entra no pacote do Direção, você vê a quantidade de aulas por disciplina e você consegue mensurar o tamanho de cada disciplina. Simples. O que importa é que multiplicando tudo isso eu cheguei nesse fator aqui, né? Nesse fator aqui. Esse aqui é um fator, olha só, que deu aqui 1,06, por exemplo, né? Multiplicando aqui, então, 4 vezes 2 vezes 0,133, você chega em 1,06. Beleza? 1,06. Multiplicando 0,114 vezes 1 vezes 2, eu chego em 0,23 e assim por diante. Totalizamos aqui fatores de 4,48. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente verifiquei o percentual 1,06 em relação a 4,48 e montei essa próxima planilha aqui, olha. Eu cheguei nesse fator. Olha só, veja só. 1 dividido por 4,5 aí mais ou menos, né, dá aproximadamente aqui 24%. Então eu cheguei que 24% do meu tempo eu tenho que estudar a legislação tributária. 5% do tempo eu vou estudar direito tributário. Então olha só que interessante. Lembra que direito tributário é uma disciplina extremamente importante, né? Valia ali 11%, se não me engano. Mas nessa minha análise eu acabei ficando com 5% do meu tempo disponível do meu estudo para direito tributário. Por quê? Porque eu parti do pressuposto que eu tinha, lembra, um rendimento excelente em direito tributário. Se eu tivesse colocado ali mediano, certamente ia aumentar esse percentual. Então, com isso, olha só, eu cheguei no percentual de cada disciplina. Por exemplo, análise de dados, vamos voltar lá para a gente ver? Olha só a análise de dados. Olha só a análise de dados. Eu coloquei aqui, olha, que o meu conhecimento é ruim. Lembra que quanto maior aqui é pior o meu rendimento, o meu conhecimento. Então, 4. Por exemplo, comecei a estudar faz pouco tempo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, que o meu rendimento aqui é ruim. Por isso que acabou tendo ali um percentual alto, né? Alto na carga horária de análise de dados. Porque eu parti do pressuposto que o meu conhecimento é ruim nessa disciplina e assim por diante. Foi isso que eu fiz. Beleza? Então, olha só o que eu faço. Eu multiplico esse fator por 40, que é a minha carga horária. Se a sua carga horária for 20, você multiplica por 20. Se for de 30, você multiplica por 20. E eu chego aqui numa carga horária para cada disciplina. Então, partindo do pressuposto que eu tenho 40 horas por dia para estudar. 40 horas por dia para estudar. Cheguei nessa carga horária semanal. 40 horas semanais, não por dia, 40 horas por semana para estudar. Essa é a minha carga horária que eu vou partir. Eu vou partir dessa carga horária nesse pós-edital. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui ou não? É para não ficar muito chutado, né? Porque senão o cara fala, eu tenho 40 horas, quer saber? Vou colocar 6 horas para determinada disciplina, 8 horas para outra, meia hora para outra, mas ele não tem algo muito objetivo. Não foi algo muito racional, foi algo chutado. Então eu acho que essa planilha aqui que eu desenvolvi, acabei desenvolvendo, ela acaba melhorando a distribuição da sua carga horária de acordo com a importância de cada disciplina, de acordo com o seu conhecimento naquela disciplina. Por exemplo, olha só, eu coloquei aqui, olha, que legislação específica, meu conhecimento é 4, ou seja, muito ruim.
Muito ruim, né? Não é péssimo, mas é ruim. Comecei a estudar faz pouco tempo. Estava estudando para a Receita Federal, nunca tinha estudado legislação específica, comecei faz 3 semanas. Então, dado que meu conhecimento é muito ruim aqui, a carga horária vai ser maior, vai ser maior. Por outro lado, se eu estou prestando físicos estaduais há 1 ano e meio, 2 anos, já fiz 3, 4 concursos, certamente aqui o meu conhecimento de legislação específica seria algo próximo de 1, seria 1 ou 2, por exemplo. Então, consequentemente, a minha carga horária para essa disciplina ia acabar diminuindo muito, porque o fator ia diminuir. Então, foi isso que eu fiz. Bom, se alguém quiser essa planilha, depois me fala. Olha só, deixa eu ver se a planilha está aqui. Olha só, vou colocar aqui a planilha só para você entender, né? Só para você entender, ó, eu vou colocar aqui, olha, aqui não tem que mexer, né? Porque isso aqui é algo fixo. Então, o conhecimento, por exemplo, eu vou mudar o conhecimento aqui, ó. Tamanho eu vou deixar, suponha que eu fiz esses pressupostos aqui de tamanho corretamente, né? Então, por exemplo, vamos lá, suponha que você já está estudando legislação específica há um bom tempo, há 1 ano, já tem um conhecimento legal. Então, eu vou colocar aqui, olha, conhecimento meu é bom. Bom, olha só, conhecimento bom é pontuação 2, tá aqui, olha, pontuação 2. Então, eu vou colocar aqui, olha, pontuação 2. Bom, direito tributário, todo mundo que estuda para a área fiscal começa com direito tributário. Então, eu espero que todo mundo esteja bom em direito tributário. Então, vou colocar aqui bom em direito tributário, né? 1, beleza. Análise de dados. Por exemplo, suponha que você já fez aí esses últimos concursos da área fiscal. Lembra que eu falei, eu estou partindo do pressuposto que o aluno aqui já está estudando legislação tributária específica, né, dos estados há um bom tempo, já fez alguns concursos aí da área fiscal no ano de 2021, então eu espero que ele já tenha estudado alguma parte de análise de dados, mas suponha que ele ainda não está confiante, não está muito legal. Vou colocar aqui que ele tem um rendimento médio, né? Então médio, conhecimento médio, olha só, é 3, pontuação 3, e assim eu vou colocando. Auditoria fiscal, suponha que ele está bom, não está excelente, mas está bom. Então 2. Contabilidade geral, espero que vocês estejam muito bem, né? O cara estudou lá com o tal do Igor Sintra, tá muito bom. Contabilidade avançada, olha, contabilidade avançada é muita coisa, eu não estou excelente, mas eu estou bom, coloca aqui. Contabilidade de custos, suponha que você nunca estudou contabilidade de custos na vida, cai em todo o físico estadual, mas suponha que você não teve tempo ainda de estudar, então o seu conhecimento ali é péssimo, né? Péssimo porque você não começou ainda, então coloca 5 aqui, coloca 5. Língua portuguesa, suponha que você tem um conhecimento bom em língua portuguesa, ponto 2. Aí suponha que raciocínio lógico matemático, você não é da área de exatas, tem dificuldade, seu rendimento é médio, coloca aqui 3. Matemática financeira e estatística, mesma coisa, né? Meu conhecimento ali não está muito bom. Aqui está estatística, né? Estatística. Beleza? Então vou colocar aqui também, suponha que seja 3. Direito constitucional, suponho que você seja excelente, administrativo está meio capengando, ainda é bom. E direito civil, suponho que você nunca estudou direito civil, Coloca aqui péssimo, por exemplo. Direito penal, suponho que você já estudou, uma vez que você estudou lá em determinada prova e você achou uma disciplina meio tranquila, mas está um pouquinho fora de forma nela, coloca aqui 2, por exemplo. Direito empresarial, suponho que você já estudou, mas também não está lembrando muito bem, coloca aqui médio. Pronto. Você vai chegar aqui em outras cargas horárias, né, para suas necessidades, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o tamanho de cada disciplina. Então, pronto, chegou em cargas horárias diferentes daquela que estão aqui na minha planilha, né? Então, essa planilha aqui, novamente, você que vai definir de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o tamanho daquela disciplina e, obviamente, de acordo com o percentual de cada disciplina. Então, partindo dessas cargas horárias, cadê? Aqui. Partindo dessas cargas horárias que eu cheguei aqui, num aluno hipotético, né? Eu vou montar o meu ciclo de estudos. E na montagem desse ciclo de estudos, é importante também que você faça o quê? Você acabe diversificando as disciplinas, né? Então estuda uma disciplina que demanda mais raciocínio, depois vai para uma disciplina que demanda mais memorização, assim não fica tão cansativo o seu estudo. Além disso, né, não é porque você tem 9 horas para estudar de legislação, por exemplo, que você deve estudar 9 horas na sequência. Quebra isso em 4 partes, né? 2 horas, 2 horas, 1 hora e 2 horas, por exemplo. Você vai quebrando isso em partes. Eu acho que fica bem menos cansativo,
fica mais proveitoso. Então eu fiz, considerando aqui essa planilha, eu fiz aqui, olha só, um ciclo de estudos, considerando essa hipótese de um aluno que tenha 40 horas por semana para estudar. Novamente, professor, eu não tenho 40 horas, não tem problema, é só você fazer aquela planilha adaptando a sua realidade, né? Adaptando a sua realidade, olha só. Vamos voltar lá para a planilha, olha só. Coloco aqui, por exemplo, eu não tenho 40 horas, eu tenho 25. Coloca 25 aqui, veja que toda a carga horária aqui já foi alterada, não é? Olha só, vou colocar 30, só tenho 30. Coloca aqui, a carga horária foi alterada. Beleza? Você vai trabalhando com a sua realidade. Eu tenho 50 horas, eu só estudo, não faço mais nada. Maravilha, vai aumentar aqui a carga horária de cada disciplina. Beleza? Então, partindo deste pressuposto, que temos 40 horas por semana, eu fiz aqui uma sugestão de ciclo de estudos. Então, você parte lá de legislação tributária, 2 horas estudando, finalizou essa disciplina, vai para português, estuda ali 2 horas. Lembrando que você não precisa estudar 2 horas na sequência, estuda 1 hora, vai lá tomar um café, toma uma água, né? Faz um alongamento de 5 minutos, 10 minutos, volta a estudar aquela hora que está faltando e assim por diante. Bom, finalizou português, vai para direito constitucional e assim por diante. Enfim, tira um print aí dessa tela, não vou passar aqui em todos esses, quantos passos tem aqui, vamos ver, ó, tem 6 passos, tem 24 passos, né? 24 passos para a gente chegar ao final desse ciclo. Finalizou esse ciclo, você volta aqui para o início e começa tudo de novo. Agora, é evidente, esse ciclo aqui que eu acabei fazendo, esse ciclo que eu fiz aqui, eu fiz de 40 horas, dá exatamente 40 horas. Tira o print aí, olha só, dá 40 horas, beleza? Dá 40 horas. Se depois de uma semana ou de 2 semanas, ou seja, de 2 ciclos, você percebeu que não está legal, Eu acho que legislação tributária, eu tenho que aumentar um pouco a minha carga horária, senão eu não vou conseguir estudar tudo. Aumenta um pouco daqui, vai ter que tirar de outro lugar. Você vai fazendo esse replanejamento, esse replanejamento ao longo desse pós-digital até o dia 8 de maio. Não é algo fixo que vale para todo mundo, não. Cada ser humaninho que está aqui nos assistindo tem uma característica. Tem gente que gosta mais de exatas, tem gente que tem 10 horas para estudar, tem gente que tem 50, tem gente que tem conhecimento em uma disciplina e não tem em outra, enfim. Tudo isso vai ser alterado pela planilha lá, você consegue pelo menos ter um ponto de partida, né? Ter um ponto de partida. Professor, eu estou desesperado, eu não sei por onde começar, não sei qual carga horária que eu devo definir para cada disciplina. Usa a planilha e boa, seja feliz e depois você vai fazendo esse ajuste fino até o dia da prova.